certamente, acho que não vai ser publicado, comecei a gravar agora, né? Então nem lembrei no início. E importante que vocês participem até o final, porque já que não vai ficar gravado e vocês vão receber o certificado de participação, quem tiver até o final, né? Quem tiver até lá pelas 8h30, 9 horas, que é a hora que a gente pretende terminar, mais ou menos isso. Aí a gente vai fazer quase que aquela chamada de sala de aula, professor, para ver quem está aqui ainda. O próprio sistema mostra para a gente aqui quem é que está, quem entrou e quem saiu, mas para a gente entregar o certificado. Esses certificados eles só valem para vocês como atividades complementares. Alguns alunos perguntaram, e vale sim. O certificado vai vir como se fosse uma atividade de 2 horas, mas ele, quando você postar lá na central da Unip, na sua ambiente do aluno, ele tem que ter uma resenha. A resenha é o mínimo, você tem que dizer em que esse encontro com o professor Francisco e com seus colegas pedagogos, licenciados e tal, está sendo útil para você, em que ele agregou nos seus conhecimentos. Então, tem que ter um mínimo de uma meia página de Word, escrita ali, bonitinha, para valer como 5 horas, na verdade. Mesmo ele vindo digitando 2 horas, que 2 horas é a duração, mas ele vai valer, na hora que você postar lá na central do aluno, como 5 horas de atividades complementares. Se fosse aqui presencial no Polo, como eu tinha proposto anteriormente, valeria 10 horas de atividades complementares. E vocês teriam direito a chocolates, café, bolo e brindes, e etc. Então, realmente, perderam 5 horas e perderam toda Então essa tem que ser outra aí o parte. próximo, professor. Vamos O fazer o próximo, próximo né? aí, então. Bora lá, né? Então Toda tá. regalia Joel assim. já está certo que vem para cá. Com Eu ia chocolate, fazer café, tô dentro. híbrido. Eu até pensei em fazer híbrido. Teria aqui quem quisesse online e teríamos todos aqui numa sala de aula com a tela projetada do nosso Zoom. Os professores convidados fariam remotamente e quem aluno que estivesse participando remotamente teria todo o conteúdo liberado online ao vivo, juntamente com quem estivesse aqui presencialmente. Aí, na próxima, quem sabe a gente faz assim, mas no momento, como o número de alunos que tiveram realmente o desejo de vir presencial foi baixo, a gente não mobilizou, porque tem que ter toda uma estruturação, né? Para fazer uma farra, uma festa, né, de sala de aula, mas a gente está aqui. A hora que for, lembrando que o nosso polo está para dar apoio a você, aluno, desde as 13 até as 22 horas, de segunda a sexta. Eu me apresentando mais uma vez como Roberto Bandeira, coordenador do Polo. Alex está aqui com as câmeras fechadas, mas ele está aqui ouvindo e atento ao chat, ao bate-papo e tudo mais. Que somos um polo da educação à distância, professor Francisco. Lembrando um detalhe que, pela história da Unip, ela começou a oferecer em 2004 a educação à distância. Até então, ela era tudo faculdades presenciais, diversos campos espalhados pelo Brasil, mas predominantemente na região sul, sudeste, também tem Brasília, Manaus, enfim. Aqui pela região, eles não tinham polos, nem tinha educação à distância, nem tinha educação presencial, mas desde 2000 acho que foi 7, mais ou menos, eles começaram com a expansão pela região Nordeste com coligadas, que são as associadas. Aí a IPESO, FAREC, lá em Olinda tem IESO. Antigamente ela chamava faculdade FAP, que era Faculdade Pernambucana, mas assim, tudo isso vai mudando um pouquinho, mas a verdade é que todos somos Unip, que é a Universidade Paulista. Nosso reitor, infelizmente, faleceu este ano, que é o professor João Carlos de Gênio, e nós temos aqui, eu e Alex e Amanda, desde 2015, o Polo de Educação à Distância, embora nossa educação à distância da Unip começou em 2004, a gente só começou o polo aqui do Recife e um polo em Olinda, também tinha lá no ano de 2015. E de lá para cá, estamos aqui, eu, Alex e Amanda, começou um pouquinho depois só. Você vai conhecer a Amanda amanhã, o professor, talvez. Bom, aí, concluindo, um dos primeiros cursos oferecidos na modalidade EAD era exatamente pedagogia. Eram 4 ou 6 cursos no primeiro momento. Então, eu vou agora passar um pouquinho, quase que definitivamente, a palavra para o professor Francisco. Eu estava só querendo dar uma contextualizada quando ele perguntou se era o NIP com P ou o NIP PE, aí eu fiz questão de dar a minha agora propaganda em relação à nossa instituição, que ela é realmente maior de idade, porque é de 2002, na verdade, que começou, foi credenciada pelo MEC em 2002,
e começou a oferecer em 2004 a educação à distância. Então, ela tem, em 2004 para 2022, são 18 18, anos. né? E de lá para cá, muita coisa mudou, porque a tecnologia avançou e ela acompanhou, usa o Blackboard, que é um dos melhores ambientes AVA. Todo o número de cursos que nós oferecemos hoje na modalidade EAD é de mais de 50 cursos, e além dos cursos de pós-graduação, e no presencial ela também cresceu. Então, ela cresceu no presencial, manteve-se e cresceu, né, vertiginosamente no EAD. E, especialmente nos últimos 2 anos, todo mundo procurando educação à distância, mais até do que o normal, por conta dessa situação de pandemia, não pode parar de estudar, não pode parar de aprender, né? Quem é da educação básica ou da graduação, ela tem que estar realmente dando continuidade. E um pouquinho de algumas pessoas se acostumaram com esse processo, professor, de online. Eram aulas gravadas, já era genuinamente a educação à distância, então continuou sendo, e olha que ficou mais simples um pouco, porque as provas presenciais aqui acontecem a cada 2 meses. Tem uma semana para realizar as provas do bimestre. E depois passa, por exemplo, começa as aulas em fevereiro, fevereiro e março, prova em abril. Uma semana. Aí depois, abril e maio, prova em junho, das disciplinas complementares. Isso fecha o semestre, e em junho tem ainda uma prova de recuperação para quem não atingir a média, né? E por aí a gente segue. Depois renova para o segundo período, e assim conclui o curso. E durante o período da pandemia, 2 anos, 2020 e 2021, não tivemos provas presenciais. Elas foram substituídas por atividades eletrônicas. Todas. Facilitou muito. Quem teve condições, já estava como aluno veterano, ou calouro que ingressou em 2020, fez o curso todo sem nem conhecer o polo, não veio nem até aqui, não teve prova presencial. Foi mais simples, mais prático, mais rápido. Então, foi uma oportunidade. A mesma coisa aconteceu com os estágios. Estava até comentando com o professor mais cedo sobre essa questão. Os estágios foram mais flexibilizados. Agora, os estágios voltam a ter a regência do MEC, das regras, né? O professor bem sabe disso aí, o Francisco Lemos. Então, já Vamos lá. atualizamos. Passo para você de verdade agora. Ok. E vamos em frente. Pronto. Como o professor Roberto falou, meu nome é Francisco Lemos. Eu sou professor de formação, né? Tenho a minha primeira licenciatura em letras, lá em 2001, já há um pouquinho de tempo, já completou 20 anos. E depois, mesmo pela necessidade de formação, né, de compreensão dos processos educacionais, eu fui fazer a licenciatura em pedagogia. À época, não havia a possibilidade de uma segunda licenciatura, como hoje algumas instituições ofertam, né? Para quem é licenciado no curso de licenciatura, a antiga licenciatura plena de 4 anos, algumas instituições ofertam a segunda licenciatura de uma forma mais curta, né, no tempo menor, em 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da instituição. Na minha época, não, eu tive que fazer todos os 4 anos do curso de pedagogia, que para mim foi muito bom, né? Consegui oferecer, me proporcionar uma formação da qual realmente eu necessitava enquanto professor, porque eu não tinha, né? O curso de letras, ela não me deu uma base dos conhecimentos pedagógicos que eu sentia falta no fazer docente. Então, foi isso que me levou a fazer a segunda licenciatura em pedagogia. E aí eu me apaixonei por educação, né? De lá para cá, eu já cursei, estou terminando minha 9ª especialização, todas na área de educação, né? Porque realmente eu gosto muito de educação, e a aprendizagem ela é ao longo da vida, a gente tem que estar buscando sempre novos conhecimentos, né? Se aprofundar, novas questões, novos desafios, sobretudo a partir da pandemia, né? Que nos impulsionou para esse ensino síncrono e assíncrono. E nesse percurso eu busquei fazer um mestrado em educação, né, na linha de formação de professores. Então é algo que eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de conversar.
Atuo na educação básica há 23 anos. Eu tenho uma filha mais velha que fez 22 anos agora em abril, e eu comecei a atuar quando a mãe dela estava grávida. Então, eu atuo na educação básica há 23 anos como professor, né? Desde 2003, eu atuo no ensino superior também, que é o que eu gosto de fazer, né? Ser professor formador de professores. Então, estar aqui para mim hoje, falando com alunos licenciados ou de outras graduações, e falando sobre pedagogia, sobre função do pedagogo, é algo muito prazeroso para mim, como eu já falei inicialmente, né? Só tenho a agradecer. Então, atuo em 2 instituições, outras também, como professor formador nos cursos de licenciatura dessas instituições. Também na disciplina de estágio, trouxe muitos desafios para a gente nesses últimos 2 anos, né? E atualmente estou fazendo meu doutorado em educação também, mas agora na linha de gestão e políticas educacionais. Então, eu espero poder ter um bate-papo aqui com essa galera toda que está entrando aí, né? Que seja muito prazeroso e proveitoso para todos nós. Eu costumo dizer que o espaço da sala de aula, isso não sou eu, é o discurso que eu já li, né? A polifonia discursiva, que se revela na minha fala, né? Que o espaço da sala de aula é um espaço de ensino-aprendizagem, então de trocas. Para isso acontecer também é preciso que eu escute vocês um pouquinho, e é por isso aí que eu deixo aberto para que a gente possa interagir bastante nesse nosso encontro de hoje. Mas aí, para a gente poder começar a falar sobre esse nosso encontro, a nossa conversa vai ser guiada, né, pelo autor, que eu gosto muito dele, sou apaixonado por ele. Eu tenho uma paixão por autores contemporâneos que ainda são vivos, sobretudo professores, né, como Libânio, né, como Paro, que são professores que ainda atuam em universidades públicas. Então, eles têm um texto, né, de uma prática muito voltada mesmo para o que a gente costuma falar de chão de sala de aula. Então, não é aquela teoria de gabinete, não é a teoria de quem está lá na ponta da ação e sabe o que está falando com propriedade. Então, a nossa conversa de hoje se guia, né, pelo livro de Libânio, né, Pedagogia e Pedagogos para Quê? E eu vou começar essa nossa conversa fazendo um pouco de uma retrospectiva histórica. E eu acredito que muitos aqui já conhecem, porque, como o professor Roberto me falou, eu tenho alunos aqui do primeiro até o 6º, 7º períodos. Aqui, então, alguns já conhecem essa história com H, né? Mas eu não posso deixar de contextualizar sem trazer um pouquinho para a gente, né? Esse contexto histórico que é muito importante, né? Inclusive, Saviani fala dessa importância do professor conhecer a história da educação e, sobretudo, a história do pensamento pedagógico. E a gente não consegue falar em história da educação e não consegue falar em história do pensamento pedagógico sem falar de pedagogia, que é o cerne da função do professor. Né? Nós sabemos, Libânio afirma lá, né, no livro Pedagogia e Pedagogos para Quê?, que o curso de licenciatura em pedagogia, ao mesmo tempo que forma professores, né, para a docência dos anos iniciais, a docência da educação infantil, a docência da EJA, ele também prepara pessoas capazes, né, de compreender e colaborar para a melhoria da qualidade em que desenvolve a educação na realidade brasileira, né, envolvidos e compromissados com a formação da ideia de transformação social. Por quê? A função de professor, a função da escola, de um modo geral, enquanto instituição social, é única, que é bipartida. Nós precisamos garantir a aprendizagem dos estudantes, mas também necessitamos garantir a formação cidadã. Isso está preconizado na Constituição de 88, como também na LDB. Então, a gente tem essa dupla função enquanto instituição social, garantir a aprendizagem e garantir a formação cidadã. Quando a gente pensa na ideia da pedagogia, né, dessa palavra, né, etimologicamente falando, a gente vai falar na Grécia Antiga, né, essa origem, né, de paidós, criança, e agodé, né, condução. Né? Então, esse paidagogos, né, por esses dois radicais, etimologicamente falando, né, é formado por o paidós e agogos, que é condutor de crianças. Então, a gente consegue perceber na etimologia da palavra que o pedagogo era esse condutor da criança, aquele que ajudava a conduzir o ensino. Ou seja, era um trabalho que estava voltado muito mais
para a formação cidadã, como preconiza a Constituição de 88, e é reafirmado na LDB de 1996, a 9.394, né? Que era delegado ao trabalho de escravo, né? Que era também encarregado por dar aquela formação da paideia, a formação intelectual e cultural do sujeito, porque a família delegava a esse escravo toda a formação do sujeito, né? Então, sendo assim, pensado assim etimologicamente, né, a pedagogia está ligada ao ato da condução do saber. E até hoje, a preocupação da pedagogia é encontrar formas de levar o indivíduo, né, o estudante, ao conhecimento, né? A gente sabe lá, a gente vai perceber na história da educação que a Grécia clássica ela pode ser considerada o berço da pedagogia, pois lá nós vamos ter, como eu já falei para vocês, as primeiras ideias acerca da atuação pedagógica, né? Mas a gente pode pensar também, né, que esse trabalho escravo ele vai influenciar por muitos anos a educação e a cultura ocidental de um modo todo. E a gente dá um salto aí, né, porque a gente tem a Idade Média, né, que a gente chama, né, é chamada pelos historiadores de Idade das Trevas. Então nós temos um silenciar das ciências. E aí só no século XVII, né, já na Idade Moderna, que a pedagogia aí vai surgir, né, com muita força, né, a gente poderia dizer assim, né, como um dos principais iniciadores, né, o monge João Comênios, Amós Comênios, que foi o criador da Didacta Magna, da Didacta Moderna, né, e um dos maiores educadores do século XVII. Obviamente que o propósito pedagógico de Comênios enfatizava, né, traz essa necessidade da interdisciplinaridade, já naquela época, né, quase 5 séculos depois, da afetividade do educador, das interações educacionais entre a família e a escola, o desenvolvimento, a necessidade do desenvolvimento do raciocínio lógico, né, e do espírito científico, e a constituição do homem religioso, social, político, racional, afetivo e moral. Né? Então, ele é considerado o pai da grande didacta, né, que é, sem sombra de dúvidas, a obra-prima de Comênios, né, e seu maior atributo é do pensamento educacional, pois ele apresenta as características capitais da instituição escolar moderna. Então, muito do que a gente vive hoje na escola, quando a gente pensa em planejamento de ensino, né, a questão do planejamento, que é a intenção da ação do professor, do educador, né, isso está lá na Didacta Magna de Comênios, que vem consolidar as ideias pedagógicas daquela idade histórica. Paulo Freire, né, a gente não pode deixar de falar em Paulo Freire, quando a gente está falando também em processo pedagógico em pedagogia, né, ele também é avaliado como um dos principais pensadores, né, ou dos mais extraordinários na história da pedagogia, tendo influenciado um movimento chamado, né, de pedagogia crítica, porque, de acordo com Freire, todo ato cultural é pedagógico. E todo ato pedagógico é cultural. Então, ele afirma que a educação popular é tudo que se aprende informalmente, ou seja, fora dos muros das instituições educacionais. Então, para Freire, a educação popular é a educação das massas populares. E aí a pedagogia ela surge como ciência ou disciplina cujo objetivo principal é a reflexão, a classificação e a sistematização da análise do processo educativo. E aí a gente vai encontrar em Libânio, né, em Pedagogia e Pedagogos para Quê, que é o tema desse nosso encontro de hoje, os diversos tipos de educação, né, pelos quais um homem, enquanto ser social, participa nesse processo democrático, que é a educação escolarizada, a formal, né, a informal, que ele participa nos grupos sociais dos quais ele participa, a família, a comunidade, a igreja, o trabalho, a não formal, que é aquele que ele participa quando ele está na rua, com os colegas, né? Então, e a própria LDB hoje reconhece que a educação é esse processo múltiplo, que Freire chamava de educação popular. Mas pensando que a pedagogia é essa ciência ou a disciplina
cujo objetivo é a reflexão, a classificação e a sistematização e análise do processo educativo, nós temos como desafio dos profissionais pedagogos, né, sobretudo, manter-se atualizados. Hoje, mais do que nunca, sobre as novas tecnologias de ensino. E desenvolver práticas pedagógicas cada vez mais competentes e eficientes. Os professores pedagogos de hoje, né, têm a probabilidade de cada vez mais buscarem aprimoramento de seus conhecimentos, aumentando suas competências, né, com isso, os seus estudantes são os beneficiados, pois estarão diante de professores bem mais preparados. Né, nós podemos afirmar que o século XXI é o século do conhecimento, que exige métodos e atitudes empreendedoras na educação. Então, no mundo tecnológico em que vivemos, é imprescindível desenvolver novas competências para ensinar, né, pois essa estratégia, essa é uma exigência de um mundo que tem compassos apressados de transformações. Hoje, nesses processos de educação, né, onde que a gente pode chamar de educação midiática, educação à distância, né, como vocês estão estudando, porque vocês não são alunos do modelo híbrido, né? Vocês são alunos da EAD, da educação à distância, né, que desenvolvem todas as atividades no formato remoto e comparecem ao polo para realizar as avaliações, como falou o professor Roberto. Obviamente que, por força da pandemia, todas as atividades ficaram de formas assíncronas, né? Ou a grande maioria delas, inclusive as avaliações, porque o MEC permitiu que isso acontecesse nesse período, né, que terminou agora há pouco, pelo menos para o MEC. Mas, mesmo nesse formato, é muito importante o pedagogo. Né? Por quê? Porque ele vai ser o profissional responsável por todo o planejamento dessa ação educativa. Nós vamos ter os professores conteudistas, que são aqueles que elaboram o material dos quais vocês vão estudar, mas o pedagogo, nesse formato de ensino, ele é importantíssimo. Né? E aí eu quero falar também com vocês um pouquinho sobre essas nuances que o pedagogo pode e tem como atuação. Alguma pergunta no momento, algum questionamento, alguma inferência? Não? Ok. Não. Oi? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sua fala, se for possível, a respeito das dificuldades que nós enfrentamos e enfrentaremos com alunos especiais, né? Autistas. Eu sei que o senhor tem mais um olhar para a universidade, né? Mas eu queria que o senhor, quando puder, adentrar um pouquinho nesse assunto, porque eu imagino que grande parte de nós atuaremos em instituições que, vez por outra, aparecerão alunos, né, com algum tipo de caso especial. E aí, talvez uma indicação de um conteúdo, de um livro, de um autor, que pudesse aprofundar esse tema de forma que a gente, quando encontrar casos como esse, possamos tratar da melhor maneira possível e capacitar esse aluno a aprender de modo praticamente igualitário com os demais, né? Evitando, assim, qualquer tipo de preconceito, né? Qualquer tipo de bullying, e o professor como mediador nessa aprendizagem desse tipo de aluno. Obrigado. Pois não, Joel. Quando nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação do pedagogo, né? Na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, mas isso é um desafio para o professor hoje, né? Eu acho que eu esqueci de falar aqui, hoje eu também, eu sou professor concursado do Estado, estou na função de gestor já há alguns anos, em uma escola pública no município de Itapissuma, né? Isso é uma demanda que vem acontecendo na escola cotidianamente, né? Os professores especialistas, que são os professores das áreas específicas, como no seu caso, eu acho que você é graduado em História e está fazendo Geografia, eu acho que foi isso que eu ouvi. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Então, você é licenciado em História e está fazendo a segunda licenciatura em Geografia.
Então, os professores das áreas específicas, né, como o pedagogo, na função de professor regente, seja na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, né, o professor regente ele vai ter o grupo de estudantes, né, e aí, por conta da educação inclusiva, a lei de 2015, traz esse aluno com as necessidades educativas especiais para as salas regulares. Isso é um avanço muito grande na educação inclusiva, porque quando a gente olha para a história da educação inclusiva, a gente vai ter três momentos, basicamente. O primeiro, que era da segregação, né? Nós vamos ver que esses sujeitos com necessidades educativas especiais, eles eram excluídos do processo escolar, da escola formal, e muitas vezes escondidos pela própria família da sociedade, né? Era a questão da segregação. Posteriormente, a Convenção de Salamanca, que aconteceu lá em 1998, salvo engano, a gente começa a ter uma discussão mais próxima da educação especial. Então, a LDB, a 9.394 de 96, que aqui está valendo agora, que é a terceira LDB do Brasil, ela traz um capítulo especial para a educação especial. E aí ela fala que esse atendimento, que a educação formal, ela deve acontecer prioritariamente nas escolas regulares, né, para os alunos ditos normais. Então, esses alunos eles foram incluídos no processo escolar regular. Ocorreu a inclusão. O grande desafio nosso é a integração desse sujeito. Porque não basta apenas eu matricular esse sujeito numa sala do 6º ano, por exemplo. Como é o seu caso, você atua nos anos finais ou no ensino médio. Né? Não basta matricular esse aluno no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu matriculo ele, porque a matrícula é obrigatória, né? Existe um dispositivo constitucional na LDB, que a matrícula, todos os sujeitos têm direito de acesso e permanência do acesso ao processo educacional escolarizado formal, não é? Então, ele é matriculado, mas a Lei de Educação Inclusiva de 2015, ela vem dizer para a gente como deve ocorrer esse processo de integração. Então, é preciso que a escola, que os sistemas de ensino, matricule um professor especialista em educação especial, né? Um professor que tenha uma especialização em educação especial inclusiva ou em atendimento educacional especializado. Ele pode ser licenciado em pedagogia ou em qualquer licenciatura, como você, por exemplo, mas é preciso que ele tenha uma especialização em educação especial inclusiva ou em atendimento educacional especializado. E esse professor ele não vai para a sala de aula. Ele vai levantar um perfil desse aluno a partir do seu laudo, a partir da anamnese que ele faz com a família e do perfil desse estudante relatado pelo professor regente, os professores das disciplinas normais, né? E vai criar o PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. E esse estudante, dependendo da sua necessidade educativa especializada, ele vai ter um apoio profissional na sala, que vai ajudar ele nas atividades cotidianas. Então, ele precisa de um apoio, um profissional de apoio, que vai ajudar o professor regente, que é você, junto com esse aluno, para que ele possa desenvolver atividades que você passa. E o professor de AE, de atendimento educacional especializado, irá fazer o PDI, que é a transposição do conteúdo que você dá para os alunos regulares, para que ele possa aprender também esse conteúdo que você passa. Então, é preciso que tenha uma equipe, né? O professor regular, o professor de História, de Geografia, de Ciência, de Matemática, de Língua Portuguesa, de Arte, de Inglês, de Educação Física, os professores regulares, esse aluno matriculado na turma, dependendo da necessidade educativa dele, um apoio profissional, porque ele precisa se organizar, né? Um aluno do espectro autista, por exemplo, né? Se ele tiver um autismo de um grau muito leve, ele pode não precisar do apoio. Mas se for moderado ou severo, ele precisa de um apoio para que possa organizar as rotinas dele. E o profissional de AEE, que é aquele especialista na área, que vai fazer as intervenções de conteúdo junto a esse estudante.
Então, o importante para a gente, que é generalista, é que a gente saiba que esse aluno ele tem direito à matrícula e a permanecer na sua sala de aula, e ele é seu aluno. Certo? Agora, é preciso que tenha uma estrutura na escola para esse estudante ter um apoio profissional e ter um profissional de AE, que é um professor especialista nessa área, que vai fazer o PDI, que vai ajudar esse estudante, junto com o apoio, e você que é professor, a desenvolver as competências educacionais para ele, obviamente atentando às necessidades que ele tem. E aí, para cada estudante, é construído um PDI diferenciado. Isso é fácil de acontecer? Não. A lei é de 2015, né? E este ano é a primeira vez, e eu posso falar pelo Estado de Pernambuco, porque eu sou professor na função de gestor de uma escola estadual. É a primeira vez que o Estado faz contratações de profissionais para apoio de sala de aula com profissionais especialistas de AE que vão desenvolver esse PDI junto com os professores regulares. O importante é que nós também busquemos uma formação ou a nível de especialização ou em cursos de extensão, né? De 100, 120, 140, 160, 180 horas, sobre educação especial. Ou, se eu quiser trabalhar nessa área, eu posso buscar uma especialização e até buscar fazer um curso de Libras ou um curso de Braille, que o próprio governo do Estado de Pernambuco tem escolas, né, que oferecem essa formação. São cursos livres, mas que formam você como professor interno de Libras ou professor brailista, por exemplo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Joel. Respondeu. Eu queria só complementar aqui a questão seguinte. O senhor, como professor da área, né, até o professor também da Unip pode também comentar, na seguinte situação. Não seria o caso, já que é lei, né, que o aluno é meu aluno na sala de aula, de a gente tentar ajustar, ou pelo menos aumentar esse tipo de conteúdo na formação do professor mais generalista, né, no caso da pedagogia ou de história, geografia, aumentar um pouquinho mais o leque sobre este assunto, de forma que você chegue na sala de aula um pouco mais preparado para lidar com o estilo de aluno. É claro que nós teremos um profissional a mais na turma, ele é como se fosse alguém que vai ombrear comigo para dar essa aula, para me ajudar a entender o meu aluno, mas eu queria a opinião do senhor, opinião pessoal, lógico, com relação à possibilidade da gente ampliar a grade sobre este assunto nos cursos de formação. O que o senhor acha? Joel, o curso de licenciatura em pedagogia tem uma disciplina, ou a disciplina de educação especial, ou a disciplina de AE. Já existe no curso de pedagogia, né? Eu não sei se na sua licenciatura específica tem, né? De história e geografia, por exemplo, mas é uma orientação das diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas, que o professor estuda esse conteúdo, como também as disciplinas de psicologia da educação. A psicologia do desenvolvimento da aprendizagem abordam os transtornos e as dificuldades de aprendizagem. Então, eu acredito que nessas disciplinas, vocês devem encontrar uma orientação focada para essa área específica. Pelo menos para a gente tentar... eu trabalho também... eu sou professor de estágio supervisionado, mas trabalho também com psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, né? E a gente vê nessas disciplinas de psicologia os transtornos, as dificuldades de aprendizagem, né, com os estudantes. Eu acredito que no seu curso você deva ter, eu não conheço a grade da Unip, mas eu acredito que no seu curso você deva ter disciplinas que vão tratar sobre isso. Agora, a formação se dá em nível de especialização, para o professor especialista em AE. Ok? Rosângela levantou a mão. Bem, professor, veja só. Dá para escutar? Estou lhe ouvindo bem. Pronto. É que com os primeiros casos de microcefalia, a Prefeitura do Recife, ela abordou alguns profissionais na área da educação, os AE, que atuam justamente nesses casos. Eles trabalham junto com o professor. Não sei se em escola
tem essa atuação, mas em creche, há essa atuação desde o primeiro caso de microcefalia. É porque, na verdade, as crianças, né, que sofreram dessa doença, dessa má formação, elas estão chegando na escola agora. Sim, eu não estava. Então, geralmente, quem faz esse atendimento e responsável pela educação infantil no sistema público são as prefeituras. Né? Então, as crianças estão adentrando a escola agora com essa deficiência e é preciso ter um direcionamento do profissional específico, né, para atender essas crianças. Aí, existe a especialização em educação especial e inclusiva, que é bem geral, mas existem as especializações específicas. Então, você pode fazer uma especialização, né, como formação continuada e aprendizagem ao longo da vida, em TEA, por exemplo, que é o transtorno do espectro autista, né, ou em surdez e inclusão, né, ou em deficiência intelectual, né, ou motora, e aí você vai se especializar na área de atuação. Na formação, a gente tem essa orientação nessas cadeiras específicas que eu dei para você, que eu citei para vocês. Né? Psicologia da aprendizagem e desenvolvimento, AE, ou educação especial, inclusive a disciplina de Libras, que é para a gente poder ter uma noção, como falou aqui a aluna no chat, a aluna... Deixa eu ver se eu vejo quem foi. Midian Ellen. Eu não estou conseguindo subir o chat, mas alguém falou Midian aqui. Ellen. Midian Ellen falou. Deixa eu só ligar minha tomada aqui que vai descarregar. Opa. Pronto. Alguém perguntou também aqui no chat qual é a diferença entre licenciatura em letras e em pedagogia. Né? A licenciatura em letras, ela forma o professor de língua portuguesa para atuar nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, e no ensino médio. Né? Assim como a licenciatura em História, em Geografia, em Ciências, em Matemática. Né? E a pedagogia, né, a licenciatura em Pedagogia, que a maioria de vocês aqui fazem, ele habilita o profissional, né, como está lá nas diretrizes curriculares nacionais, para a regência de turmas da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, da EJA, né, das fases iniciais, né, e também para as funções técnico-pedagógicas de coordenação, gestão escolar, supervisão. Né, é um curso que habilita o profissional para essas funções. Juliana disse aqui no chat para a gente que algumas escolas não têm pessoas capacitadas para a educação inclusiva. Isso é fato. Os processos em educação eles são muito lentos. Né? Nós vivemos hoje um modelo educacional que foi preconizado há mais de 200 anos atrás. Né? Essa escola em que coloca o estudante como centro do processo educativo, né? Como protagonista, e o professor como mediador dessas aprendizagens. Né? Então, a Lei de Educação Inclusiva é de 2015. É uma lei recente. E a gente está na luta, né, na discussão de implementação dessa política pública, porque é uma política pública educacional. Né? Então, é algo muito lento. Muitas escolas não têm, muitos estudantes ainda não têm atendimento. E muitos professores licenciados, que atuam como professores regentes, não tiveram na sua formação sequer uma leitura sobre isso. Né? Então, é muito importante que as instituições de ensino superior elas possam revisitar os seus PCCs, os planos, né, de curso, né, para implementar as discussões pertinentes a esses desafios que nós vamos encontrar em sala de aula enquanto professores, né, enquanto professores da educação básica. Ok? Tranquilo? Na rede privada, Deise, é muito mais difícil você encontrar esse profissional especializado para esse estudante, né? Porque há uma diferença grande. Existe o professor de AEE, que é o especialista em educação especial, e o apoio profissional. Né? O apoio, ele vai, dependendo da necessidade desse estudante, ajudar o estudante a comer, a ir ao banheiro, né? Se ele tiver
uma deficiência motora, por exemplo, uma deficiência intelectual. Isso é o papel do profissional de apoio. Vai ajudar esse estudante na realização das atividades de sala de aula, a ele se organizar, né? Porque alguns estudantes, eles sequer conseguem, por exemplo, separar uma disciplina da outra no caderno, organizar os horários dele, mas precisa ter um especialista, que já é um licenciado especializado a nível de pós-graduação, que vai fazer o PDI desse estudante. É muito importante. Sem essa estrutura, a gente está fazendo de conta. Tá bom? E aí o pedagogo ele tem uma grande importância dentro das escolas. Por quê? Né? Porque muitas vezes o pedagogo está nessas funções técnicas, né? De gestão escolar, de coordenação, né? Ou no estado como analista educacional, e deve promover, né? Na função de coordenação pedagógica, por exemplo, a formação continuada dos professores dentro da escola. Então, discutir, por exemplo, com os professores, né, as questões de educação especial na perspectiva da educação inclusiva faz parte do papel do coordenador pedagógico, que é a função do pedagogo. Por exemplo, né, formar os profissionais em serviço. As diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, né, ele fala que o pedagogo, né, o perfil do egresso, ele também vai participar de atividades de gestão de processos educativos, no planejamento, na implementação, na coordenação, no acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos. Então, isso inclui, né, a formação também em serviço. Quem vai ofertar formação continuada para os professores da escola é o coordenador pedagógico. E a gestão pedagógica, que quando a gente fala em gestão escolar, né, que também pode ser desenvolvido pelo pedagogo ou pelo professor licenciado como o Joel, por exemplo, desde que ele seja efetivo da rede, né, ela tem 3 dimensões, basicamente. A dimensão administrativa, a dimensão pedagógica e a dimensão financeira, se essa escola for de rede pública. Né? E aí, o que acontece? O coordenador pedagógico, no Estado, na rede estadual de ensino de Pernambuco, é chamado de educador de apoio, porque pode ser qualquer professor licenciado que tenha uma especialização em coordenação pedagógica. Né? Então, ele é o educador de apoio. Ele vai trabalhar na formação continuada dos professores dentro da escola. A gestão pedagógica inclui a formação do corpo docente. Então, por exemplo, a gente tem uma demanda hoje que é sobre BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E foi aprovado em 2018 para a educação infantil e ensino fundamental, né? E em 2019 para o ensino médio. E nós estamos vivenciando agora a implementação da BNCC, né? Que não é um currículo, mas traz uma mudança na estrutura curricular, sobretudo no ensino médio. E quem é que dá essa formação para os professores? Porque, vai lá, eu fui formado lá em 2015. Quem vai dar essa formação para mim em serviço? O coordenador pedagógico. Né? Então, o pedagogo é esse sujeito que precisa perceber que a educação se faz presente, né, em todos os campos e em todas as nuances, em todas as mudanças. Antes, o pedagogo era visto apenas, né, como sendo aquele que alfabetizava as crianças. Era aquela professorinha que tinha somente o papel de ensinar a ler e escrever. Essa é uma concepção, né, de pedagogia de muito tempo atrás. Então, dessa maneira, o trabalho terminava ali. No momento que o educando adentrava no mundo das letras, acabava o trabalho do pedagogo. Mas, né, como o Joel falou aí para a gente, a inclusão de educandos, por exemplo, com necessidades educacionais especiais, né, é um ótimo exemplo de como o pedagogo deverá sempre estar preparado para as novidades. Isso faz com que a escola e seus profissionais se adequem para que o aluno, né, para que esse estudante possa desfrutar de educação de responsabilidade igual à proporcionada aos alunos ditos normais. Então, assim, o campo de atuação do pedagogo, ele é muito vasto, sendo que o mesmo é de fundamental importância em todas as instituições de cunho educativo. E aí nós estamos falando apenas da função do pedagogo na escola, porque é esse profissional que está praticamente dimensionado a interagir sempre
em espaços escolares, assumindo a classe regular de ensino como professor das séries iniciais, né, da educação infantil, a coordenação pedagógica, a supervisão educacional, a orientação e a direção. Porém, né, podemos falar também do trabalho pedagógico em empresas. As grandes empresas corporativas, né, que têm as universidades corporativas, como, por exemplo, a GIP aqui, né, em Goiânia, né, a Ambev, a Coca-Cola, tem pedagogos que desenvolvem o processo corporativo, de educação corporativa, dentro dessas empresas. Na área social, um trabalho com ONGs, organizações não governamentais, a figura do pedagogo é indispensável, né, para trabalhar a educação não formal nesses espaços. Além de falar também da função do pedagogo na pedagogia hospitalar. Porque aí ele assume um determinado perfil que é diferente do da escola, né? E isto, historicamente, deve ser o fato de que a formação dos professores pedagogos no Brasil esteve vinculada à preparação de profissionais para atuarem dentro da escola, como processo de ensino-aprendizagem. Mas se pode, segundo o Libânio, extrapolar os muros da escola. Né? A pedagogia tem se estendido o seu campo para ações de atuação em outras instituições, ONGs, igrejas, penitenciárias, conselhos tutelares, postos de saúde. Então, a formação do pedagogo, ela precisa e deve extrapolar o âmbito escolar formal, abrangendo também esferas mais amplas de educação não formal e formal. Sendo assim, né, a formação profissional do pedagogo pode desdobrar-se em múltiplas especializações profissionais, sendo a docência uma entre elas. E aí, professor, mas eu fiz o curso de pedagogia, eu estou no curso de pedagogia, e não percebo, né, na minha grade curricular, essa formação voltada para tantas áreas. Não. Prioritariamente, a licenciatura em pedagogia vai formar o docente para os anos iniciais, docência dos anos iniciais, educação infantil, prioritariamente. Vai dar uma aprofundada, né, em gestão escolar, coordenação pedagógica, e não escolar também. Mas onde é que a gente vai buscar isso? Em especializações. Aí eu vou buscar uma especialização em gestão escolar e coordenação pedagógica, uma especialização em pedagogia hospitalar, em pedagogia empresarial, para eu poder adentrar nesse mundo específico e me formar para o trabalho nessas outras áreas, pedagogia social, que o pedagogo pode atuar. O campo de atuação do pedagogo hoje é muito amplo. Né? Deixa eu ver aqui o chat. Tudo bem, Diego? Sem problemas. Deise colocou que hoje também está cada vez mais comum crianças com diagnósticos diversos, como TDL, apraxia da fala na infância, TEA, TDAH, dislexia, e, sobretudo, agora, depois da pandemia. Né? Esses transtornos eles se potencializaram muito. Porque nós sabemos, enquanto pedagogos de formação, que a criança, para se desenvolver amplamente, né, consolidar os processos de aprendizagem, ela precisa da interação. Né? Eu sei que isso é muito socio-interacionista, né, Vygotsky, mas é muito importante que a criança tenha interação com outras crianças mais experientes. E essa proibição de ir para a escola, né, dificultou muitos processos de aprendizagem e potencializou muitos transtornos nas crianças. Muitas dificuldades nas crianças de aprendizagem. Porque se já é difícil quando está conosco, que somos os profissionais licenciados da área, você imagina na mão das mães, né, das famílias que são leigas. E aí alguém perguntou aqui, quem não tem licenciatura pode dar aula? Não. A atividade de docência ela é exclusiva para quem tem licenciatura. Por exemplo, se você fizer um bacharelado em História, você até consegue fazer um concurso para professor de História. Mas você tem que, dentro do estágio probatório, que é o período de 3 anos, cursar a licenciatura. Senão, você não se torna professor efetivo.
o ato da docência para a educação básica, né, de acordo com a LDB e as diretrizes curriculares nacionais para formação de professores para a educação básica, ela é específica para os licenciados. Alguém perguntou aqui, a Emiliana, qual é a escola que o senhor atua em Itapissuma? Eu estou desde 2018 na gestão da escola professora Jacina Fernandes Rodrigues, que fica no centro de Itapissuma, próximo à Caldeirada. Júlio Anselmo perguntou aqui para mim, com relação à aplicabilidade da teoria na prática pedagógica, como a literatura socializa com o alunado de forma a levá-los a reflexões sem que se verta um viés ideológico. É possível? Aí, essa sua pergunta é bem pertinente, Júlio, mas ela traz várias questões, né? Primeiro, ela perpassa pela questão do currículo. Eu não sei se vocês já estudaram o currículo aqui no curso de pedagogia, né? Mas a gente sabe, né, basicamente, que a gente vai ter o currículo real, né? O currículo oculto. Eu não consigo, enquanto professor, me desprender dos papéis sociais dos quais eu desempenho na sociedade. Então, Francisco é professor, Francisco é gestor, Francisco é pai, é filho, é marido, é irmão, é sobrinho, é tio, né? E Francisco também também é um ser social. Freire nos diz que a educação em si é um ato político, não partidário, mas político, né? Porque ela tem o poder de fazer justamente com que os seres, os sujeitos, reflitam sobre suas condições e possam modificá-las. Não me cabe, enquanto professor, apesar dessa multiplicidade de papéis que eu desempenho, carregar o meu discurso de cunho ideológico. Eu preciso me afastar um pouquinho de minhas ideologias e apresentar para o meu estudante as possibilidades de transformações que ele tem, de intervenções que ele tem no mundo dos quais ele está inserido. Tem até uma frase de Freire que nos diz, né, que a educação não muda o mundo, muda as pessoas. E as pessoas têm a possibilidade de mudar o mundo. Então, é muito importante que eu, como professor, eu perceba a necessidade de vincular a minha prática pedagógica a uma teoria educacional. Se eu não consigo fazer isso, esse leque, eu estou sendo um professor tradicionalista. Centro todo conhecimento em mim e considero meu aluno como algo vazio. Eu preciso enxergar que meu fazer pedagógico, que minha prática é embasado na teoria educacional. E refletir sobre isso. Freire chama isso de praxis. A praxis pedagógica. A partir do momento que eu consigo refletir sobre minha ação, antes da ação, durante a ação ou depois da ação, eu estou exercendo a praxis. E quando eu faço isso, eu me reinvento. Como professor, como pedagogo. E nessa minha reinvenção, eu entrego algo novo para o meu aluno. Que é o quê? Os caminhos que ele pode traçar. Porque eu não posso entregar algo pronto. Porque cada sujeito aprende de uma forma diferente. Porque ele faz, a partir do conteúdo que eu trago, inferências que são só deles. Porque essa capacidade de inferir está muito ligada à capacidade que Freire chama de leituras de mundo que esse sujeito faz. E aí as nossas leituras são diferentes de um para o outro. Eu estou aqui hoje, como professor, nesse bate-papo, mas possa ser que você, por exemplo, ou outro aqui na sala, tenha muito mais leituras que eu. Porque os processos formativos de cada um, os percursos, são de cada um. Então, o professor é preciso que ele possa, voltando aqui para essa pergunta, ter a compreensão no seu fazer, na sua prática de uma teoria educacional e levar os sujeitos sim a refletir sobre o seu papel enquanto seres sociais. Agora, eu não posso ser ideológico.
eu não posso querer que o estudante pense através dos meus olhos. A reflexão é desse sujeito, mesmo dos bem pequenininhos. Né? Como é que ele enxerga isso? E a proposição dessa prática pedagógica baseada na dialogicidade de Freire, né? Ou na pedagogia crítica de Libânio, né? Vai possibilitar que esse sujeito ele consiga perceber que existem diversas opiniões diferentes no contexto social, mas que ele possa se posicionar. Porque isso é um princípio da liberdade democrática. Ele possa se posicionar, né, a partir de suas reflexões. Eu não sei se eu consegui responder tua pergunta, Júlio, mas se você quiser falar, fique à vontade. Mas aí também perpassa, né, pela questão do currículo, como eu falei inicialmente. O real, que é o que o professor precisa dar, que está lá posto nos planos, né? A BNCC, por exemplo, ela não é um currículo, mas ela traz uma mudança curricular na estrutura curricular. E os sistemas de ensino, estaduais, municipais ou escolas públicas que têm os seus sistemas, precisam desenvolver os seus currículos. Mas nem sempre, quando a gente entra na sala de aula, é aquele currículo que a gente está dando. Né? É o que a gente chama de currículo oculto, que muitas vezes é impregnado das ideologias do professor. E isso me preocupa um pouco. Porque eu, como professor, preciso mostrar para o aluno, e aí eu vou trazer para uma discussão política partidária que não é pertinente, mas só para a gente exemplificar, que existe a esquerda, a direita e o centro. Meu papel como professor é esse. Se eu estivesse dando uma aula de história, por exemplo, sobre os poderes, né? Existem, né? No poder executivo, né? A direita, e no legislativo, a direita, a esquerda e o centro. Qual é o certo? Aí é contigo. Reflete sobre isso para a tua ensino médio. Eu não posso, como professor, me posicionar. Tá bom? Desde traz aqui. Boa noite. Então, desde os pequenininhos, é necessário a professora ter graduação em pedagogia, prof? Adorei essa pergunta, Daisy. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94/96, que ainda está em plena validade, né? Ela é uma jovem senhora, né? Tem 24 anos, 26 anos de idade. Ela sofreu algumas alterações, mas o artigo que fala sobre a formação de professores ele não foi alterado. Então, ele diz que para a formação de professores, para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, né, deve-se ter licenciatura em pedagogia, mas se admite a formação em magistério ou normal médio, que eram cursos que o magistério é da legislação anterior, a legislação de 71, que é a LDB 5.692, que a gente chama que é a LDB da ditadura militar, que a gente estava no auge da ditadura militar, 71, que cria o curso de magistério, né? E depois, em 96, cria o curso normal médio. Então, se admite para os anos iniciais e para a educação infantil você ser professor formado em normal médio ou magistério. Porque um diploma é um direito adquirido, ele não pode ser mudado. Mas, se você não tem essa formação, a formação mínima é a licenciatura em pedagogia, sim, para atuar desde a educação infantil. E a educação infantil está dividida em 2 etapas, né? Creches, de 0 a 3 anos, e pré-escolas, 4 a 5 anos. Para ser professor dessas turmas, é preciso ser licenciado em pedagogia. Né? E aí ela faz outra pergunta, o auxiliar é só para os pequeninos? O auxiliar de quê? As creches, é preciso ter auxiliar. Se o aluno tiver uma necessidade educativa especial, e aí ele precisa de um profissional de apoio, inclusive no ensino superior. Isso é o que diz a Lei de Educação Inclusiva. Tá bom? Estela colocou: como fica a situação dos professores de magistério? Se não falam em memória, em 2020 foram obrigados a ter uma graduação de nível superior para poder lecionar. Não, Estela. Eu não lembro se o artigo é 41 a 46 da LDB, mas ele nunca foi alterado nesses 26 anos. Tá bom? Se você tiver só o magistério ou só o normal médio, você pode ser professor, sim, da educação infantil dos anos iniciais. Você não pode assumir turmas da EJA, ser professor da EJA, nem funções de direção, coordenação e supervisão.
porque isso são funções exclusivas do curso do licenciado em pedagogia. Tá bom? Mas o que acontece? Muitos professores que tinham só o normal médio e só o magistério, que já eram efetivos, eles foram fazer a graduação por conta do PCCV, o Plano de Cargos e Carreiras de Valorização do Magistério. Porque aí o que acontece? Quanto mais titulação você tem, mais você ganha. E o concurso para professor no Brasil é de provas e títulos. Isso está na Constituição de 88. Então, quanto mais título você tiver, mais facilidade você vai ter para entrar. Então, se você fizer uma prova com normal médio e tiver uma pessoa com curso de pedagogia, essa pessoa já passa na sua frente, mesmo que a nota seja a mesma. Certo? Mas você pode lecionar sim. Alguém colocou aqui que a escola particular de bairro não tem muita mentalidade de necessidade de uma licenciatura. Eles têm sim. Se essa escola tiver autorização, né? Se ela for pré-escola, educação infantil, ela tem autorização do município. Do primeiro ano em diante, ela tem que ter autorização do Estado. Se ela for uma escola que tem autorização, ela sabe a necessidade sim. Agora, muitas vezes, ela não contrata profissional para não pagar o piso, porque existe um piso para o magistério público, existe um piso para o magistério particular, que é regido por uma convenção coletiva, né, feita pelo... Eu esqueci o nome agora. O Sindicato dos Professores de Escola Particular. 3 anos tem ajudante na sala. Tem que ter. Toda a turma de educação infantil é preciso ter professores ajudantes, que são esses que vão ajudar o professor nos cuidados com a criança. Ok? Então, como eu falei para vocês, né, o professor vai buscar, além dessa formação dele inicial, né, esse campo de atuação profissional do formado em pedagogia, ele é tão vasto quanto são as práticas educativas da sociedade. Né? O que faz do pedagogo um profissional que atua em várias áreas, em várias instâncias da prática educativa, nas suas mais variadas formas e manifestações. Então, você vai encontrar pedagogo hoje nos diversos campos. Teve processo educativo, formal, não formal ou informal, o pedagogo está lá, ou deveria estar. Desta forma, né, isso nos diz Libânio, no seu livro, né, onde se instala uma ação pedagógica, onde se instala um processo de ensino-aprendizagem, o que seja vivenciado não só dentro da escola, mas também fora dela, em qualquer outro setor da sociedade, né, que se caracterize como sociedade de conhecimento, porque a educação formal e a não formal caminham paralelamente e tomam a educação principal, o principal instrumento, né, contra a desigualdade social. Então, o campo de atuação do pedagogo é muito fértil, né? A gente pensando sempre assim na fundamental relevância dos ambientes escolares e não escolares, né? Como instrumento mobilizador de competências e habilidades na análise crítica das situações, sempre pensando, né, alinhando os processos, os princípios éticos, estéticos, políticos, né, e de construção individual e coletiva. Né? E ele é um grande articulador, o pedagogo é um grande articulador, né? Porque ele tenta estabelecer uma relação dialógica com quem ensina e com quem aprende. Né? Uma vez que a educação é um ato de ensinar, e ninguém melhor do que o pedagogo pode realizar essa função de ensino. Né? Então, a gente pode pensar, eu tenho alguns alunos, né, com relação a estar... Oi, eu caí, foi? Ou eu estou aqui? Não estou aqui. Eu, como falei para vocês, trabalho em outras instituições, como professor também de ensino de estágio, né? E a gente viveu uma dificuldade muito grande nesses 2 últimos anos na realização dos estágios supervisionados. Né? E os estudantes chegam para mim e dizem, professor, eu não consigo, é muito difícil. Né? A gente está passando, graças a Deus, essa pandemia, nós somos sobreviventes desse processo. Então, é muito importante que a gente possa ser grato por isso. E a gente precisa se redesenhar, né? Se refazer. Né? E isso passa pela nossa formação. Então, as instituições criaram oportunidades alternativas para a realização do estágio, remoto, online, né? Porque isso foi permitido pelo MEC, mas agora retomou a prática do estágio presencial. E aí é um grande desafio. A gente não pode deixar
esmorecer por isso, né? Porque a gente precisa pensar hoje, né, que existe um piso salarial profissional. É uma lei de 2008, né, que traz esse piso do professor. Hoje, 200 horas aulas, né, é R$ 3.900, né, para quase R$ 3.900 para o magistério da educação básica. Obviamente que o pedagogo, se professor, ele vai entrar com 150 horas, então entra numa fração disso, em torno de R$ 2.900, para uma jornada de 4 horas diárias, né? Então, o professor de licenciatura como o Joel, por exemplo, se inscreveu para um contrato no Estado, ele entra nesse Estado como contrato com R$ 3.900 com 200 horas. Né? Então, essa lei, que é de 2008, ela conseguiu trazer essa equiparação salarial para o professor se é contrato, se é efetivo, para agora em 2022. Né? Como eu falei anteriormente, tudo é muito lento, né? Mas a gente vem tendo uma valorização profissional ao longo dos anos. Eu lembro quando eu entrei no Estado em 2003, meu salário era R$ 600, né? Como professor efetivo. Né? Então, a gente sabe dos desafios, né? Da docência, da profissão do professor, do pedagogo de modo geral, mas eu preciso ser esse sujeito que faça diferença. Né? Então, eu vivenciar minha formação de uma forma plena, né? Aproveitar esses espaços de discussão com os professores, né? Com os estudantes, para estar trocando informações, para quando eu me graduar eu poder fazer a diferença. Né? Porque eu costumo dizer, cada semestre a gente tem uma quantitativa grande de pessoas que se licenciam, mas aí você precisa fazer o profissional, fazer a diferença. E aí você vai conseguir um espaço no mercado de trabalho. Você hoje, com 2 vínculos em redes públicas, você com 150 horas, você está tirando em torno de R$ 6.000 por mês, que não é um salário dos sonhos, né? Mas é um salário bem gordinho quando a gente pensa hoje, por exemplo, num salário de vendedor, né? De mercado, por exemplo. Não desmerecendo a profissão de ninguém. Né? Então, é um curso que vale a pena. Né? A gente consegue ter uma estabilidade financeira. Dizer que a gente não trabalha sábado, domingo e feriado é mentira, porque o professor trabalha antes para planejar a sua aula, durante a ação, e leva o trabalho para casa. Para quem é professor aqui já sabe o que eu estou falando. Muitas alunas que fazem pedagogia têm magistério normal médio, já lecionam em escolas privadas, né, e sabe que a educação infantil e anos iniciais demanda um trabalho enorme do professor. Né, praticamente a gente fica sem tempo, mas existe a questão da valorização profissional que a gente consegue na rede pública. Emily colocou aqui quais as tendências para a pedagogia na atualidade, né? E que áreas o senhor recomenda nós aprofundarmos, de acordo com o mercado de trabalho e as necessidades das escolas. Seria a educação inclusiva Libras? Emily, eu digo assim para você, o mercado hoje, né, demanda muito por conhecimento de tecnologias educacionais, né, e educação inclusiva. Isso é fato. Mas eu não posso pensar apenas no que o mercado está demandando. Eu preciso pensar em algo também que eu me identifique enquanto profissional, para que eu possa fazer a diferença enquanto profissional e aí eu consolidar o meu nome no mercado de trabalho e, a partir disso, eu construir minha carreira. Porque não adianta você, por exemplo, fazer um curso de Libras, que é um curso livre, para ser intérprete ou professor de Libras, ou tradutor, se você não gosta daquilo. Imagina, você trabalhar 4 ou 6 horas por dia com algo que não esteja ligado ao seu fazer. Né? Eu costumo dizer assim, hoje eu sou professor de formação, né? E consigo ganhar dinheiro, poderia ganhar mais, ser mais valorizado, isso é fato. Mas eu consigo ganhar de forma razoável, né? Me mantenho profissionalmente falando, socialmente falando, eu tenho minha estabilidade, minha família, né? E fazendo o que eu gosto. Então, a área de pedagogia é uma área enorme, como eu falei para vocês, de atuação. Existe campo em diversos espaços. Agora, você precisa ser aquele profissional que vai fazer a diferença. Hoje demanda, como eu estou falando para você, a questão das tecnologias educacionais e a educação inclusiva por conta das necessidades educativas especiais que esses alunos têm e da reinvenção que a escola precisa ter. Porque a gente não vai nunca mais abandonar esse modelo aqui de escola, esse modelo virtual. Ele vai estar inserido na prática da gente. A escola presencial nunca mais vai voltar a ser a mesma, a de 2019. Então, quanto mais conhecimento eu tiver sobre tecnologia, sobre educação inclusiva, eu vou conseguir me colocar mais fácil no mercado de trabalho,
Mas não implica dizer que eu vou permanecer. Porque a gente precisa compreender hoje o processo de educação ao longo da vida. Então, eu preciso estar o tempo todo buscando me aperfeiçoar, me especializar, né, em outra graduação, em especializações, em cursos de extensão, para que eu possa estar atualizando meu currículo. Tá bom? E aí, pedagogos e professores, mesmo em qualquer das instituições, não têm a valorização devida, tanto pelos governantes de salário, como pela sociedade. Respeito e conhecimento. Comente sobre o que precisamos mudar no dia a dia para que isso melhore. Obrigado, de Joel Nascimento. Como eu já estava falando para vocês aqui anteriormente, né, ao longo dos 10 últimos anos, a gente conseguiu esse piso nacional dos profissionais de educação, né, ele trouxe uma valorização para a gente. Hoje não é o ideal ainda, né, para um trabalho de 26 aulas semanais, você receber R$ 3.900, mas já foi muito pior. Né? Então, existem espaços, Joel, específicos para isso. Né? Inclusive, Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, ele nos fala sobre isso, que é preciso que a gente se organize enquanto profissionais da educação e possa, nos espaços de reivindicação, cobrar esses nossos direitos, que seriam as assembleias sindicais, junto aos nossos governantes que nós elegemos, os nossos deputados, né, os nossos senadores, que são a base do Estado, para nos representar lá em Brasília, porque isso perpassa. Por exemplo, está no Congresso agora, né, uma discussão no Senado, no Congresso, perdão, o homeschooling, que tira a obrigatoriedade da educação básica. Porque a LDB diz que a educação básica ela é obrigatória. Né? Ela é obrigação, dever da família é obrigação do Estado. Né? Então, obrigação do Estado é dever da família. Então, se eu crio o homeschooling, eu tiro essa necessidade. Isso é uma preocupação muito grande, porque eu posso deixar de assistir diversas crianças, né, de populações bem mais carentes, que a educação pública consegue chegar. E o que a gente precisa fazer? Movimentar, articular, né, através de e-mail, de organizações, da própria força profissional, da representação dos professores, em posições nesses espaços para que a gente possa ser cada vez mais valorizados. Eu acredito que o caminho é esse. Né? Eu tenho um lema aqui, a Estela fala que para ser educador tem que ser por amor e por vocação, viu? Senão não aguenta. Estela, eu digo para você, Freire diz para a gente, não é? Que educação precisa ser feita com amor, mas não por amor. Porque por amor a gente não recebe nada. Né? E eu discordo que a licenciatura, né, o ser professor é uma vocação. Porque quando a gente diz isso, a gente está colocando em xeque a nossa formação inicial aqui. Né? Então, eu não precisaria da Unip, por exemplo, para me licenciar, porque eu tenho a vocação de ser professor. Não. Ser professor é profissionalização. Eu preciso ter minha formação. Eu preciso garantir minha licenciatura, minha especialização, meus cursos, me profissionalizar, porque eu vou ser um especialista em educação. Obviamente que é um conjunto de habilidades que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida que eu vou trazer que vão facilitar, né? O meu trabalho como docente. Essa desinibição para falar, né? Esse instinto de pesquisador, de gostar de ler, né? Vai facilitar a minha profissão. Né? Professor é um eterno aluno, eu concordo com você aí. A gente precisa pensar em educação ao longo da vida, que eu estou aprendendo o tempo todo, né? Mas que o processo de educação é deslibando para a gente. No livro de Gestão Escolar, Teoria e Prática, né? Que não é qualquer um que pode ser professor. Né? Eu preciso buscar os instrumentos para essa ação docente. E esses instrumentos, onde é que eu busco? Aqui. O que vocês estão fazendo aqui na Unip, na licenciatura. Se formando professores, se profissionalizando. Né? Porque na formação nós vamos encontrar os instrumentos essenciais para a gente sair daquela prática educativa que a gente aprendeu a ser. Porque o grande desafio do professor hoje, dos pedagogos, dos licenciados, é a gente poder quebrar o paradigma e se desprender do modelo de professor que a gente aprendeu a ser na escola, quando éramos alunos lá atrás, na educação básica. Esse modelo não funciona mais. Eu preciso me reinventar como professor para esses novos desafios. E aí me profissionalizar é o primeiro passo. A formação inicial, que é a graduação que vocês estão buscando aqui. Tá bom?
colocar frequência, nota, registrar a aula e planejar a aula, elaborar provas, atividades, né? Eu não consigo pensar na função do professor dissociada do pesquisador, de forma alguma, né? E aí a gente vai buscando essa valorização. A valorização financeira ela está chegando, muito que tardiamente, mas está chegando, a partir da lei do piso. Mas, sobretudo, a valorização social que a gente não tem, né? Você faz o quê? Você é professor. Você dá aula, né? Até o verbo da gente, que a gente usa como ação da nossa profissão, faz o quê? Eu dou aulas. Não dou, eu entrego, né? Dá a entregar. Parece que a gente não se valoriza nisso, né? E aí a gente precisa repensar, né? É como o Freire também fala num dos seus livros, né? De tia, professora sim, tia não. Essa necessidade de se profissionalizar, de ter a formação. Porque não dá estacionar na profissão, seja lá qual for. Tem que sempre estar renovando o currículo e o conhecimento, ou você fica para trás do mercado de trabalho. Com certeza, Daisy, né? E aí tem muitas coisas aqui. Professor, boa noite. Por favor, sobre a atuação do pedagogo na educação de jovens adultos, também é uma área positiva no mercado corporativo. Obrigado. Sim. Não é? Porque a gente pode pensar na EJA, que é uma modalidade educacional, eu chamo de modalidade educacional clássica, né? Que a LDB trouxe lá em 96 3 modalidades: educação profissional, educação especial e a educação de jovens e adultos. Existe essa educação como modalidade clássica da LDB em 96. Existem outras modalidades a partir das diretrizes curriculares nacionais de educação básica de 2008, mas a EJA. E aí eu tenho a educação corporativa, que é o que as empresas fazem com os seus profissionais que são contratados para atuarem dentro das suas indústrias. Então, por exemplo, quem aprendeu a pintar o cara é pintor há 10 anos na Fiat, por exemplo. Vou dar um link agora. Francisco Lemos. Oi? Era meu. Jacqueline Marie, que está falando, é? Microfone ligado, pessoal, sem querer, eu acho. Jacqueline Marie. Microfone ligado sem querer. Estuda na FUNESO. Eu tive um aluno com esse nome na FUNESO. Então, por exemplo, um pintor que trabalhou 10 anos na Fiat, quando ele vai para a Jeep, ele passa por um processo de educação corporativa, um curso, para aprender a pintura da Jeep. E aí, quem estrutura esse currículo, quem dá essa formação, são os pedagogos. Né? Essa área de educação corporativa também é uma área, né, de pedagogia empresarial, né? Educação corporativa é uma área muito crescente no mercado de trabalho para o pedagogo também. É possível fazer concurso para atuar apenas em meio período? Sim. Median, né? Colocou aqui no chat. Sim. Em relação ao salário, hoje em dia está mais valorizado. Sim, em Median, você pode fazer um concurso para professor de anos iniciais, que vai trabalhar 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia, meio período, e tem um salário de 2.800 e alguma coisa, quase 2.900. Um salário inicial. E aí, quando passar os 3 anos de estágio probatório, entra a sua especialização, mestrado, doutorado que você tiver, e aí você eleva seu salário de acordo com a titulação que você possui enquanto profissional. Gente, Jacqueline Marie, que foi minha aluna da FUNESO, está aqui também. Eu acho que ela é aluna da Unip. Prazer em revê-la. Eu não vi sua câmera aberta, mas eu vi seu nome aqui na minha tela. Apareceu. E aí, como é um nome bem peculiar, né? Saudade de você também. Minha primeira turma de ensino superior foi a turma de Jacqueline Marie, de pedagogia lá na FUNESO, né? Eu entrei nesse universo. Eu já era professor formador de professores pela GRE Metronorte, né? Dava curso para professores. Mas aí minha primeira experiência como professor de curso superior, não é formal, foi na FUNESO, na extinta FUNESO. E aí eu entrei no curso de pedagogia, trabalhei em matemática, letras, biologia, geografia como professor. E a turma de pedagogia de Jaqueline foi minha primeira turma de pedagogia.
E eu, inclusive, fui professor homenageado dessa turma e tudo. Muito prazer em revê-la. Boas lembranças. Sucesso aí na sua atuação. Rafael diz aqui que é estudante de letras, mas quer atuar na área de educação infantil. Tem que fazer pedagogia ou só a especialização? Rafaela, para você fazer um curso para professor de educação infantil, você tem que ter o curso de pedagogia. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer a licenciatura em letras, que você já está fazendo, termina esse curso e faz uma segunda licenciatura em tempo menor em pedagogia. Porque aí você fica com uma dupla habilitação. Obrigado, Jaque. Muito prazer em saber que você está por aí também. Ok? Mais perguntas? Então, eu acredito que, se a gente não tem mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui. Professor Roberto. Muito bem, professor. Estou só ouvindo, muito feliz com a participação, a interação. Fazia tempo que a gente não tinha isso aqui, essa questão de nossos alunos, educação à distância. Aliás, falar sobre isso nos dias de hoje, né? Você passou 2 anos agora na pandemia, então até o presencial virou educação à distância, e aí já a pessoa, para se acostumar com a realidade, ficou mais difícil. E aí tem o nosso caso, que a pessoa era EAD e que só tinha os momentos presenciais raros, né? E agora, depois de 2 anos que eles ficaram em casa, também tiveram que se adaptar com um pouquinho dessa não presença no polo, não cobrança. Então, você não cobrança que eu digo do calendário, ficou mais flexível, acho que em todas as situações. Então, readaptar, a fazer essa roda rodar novamente e finalizar. Por isso eu digo, tem gente que iniciou aqui durante a pandemia e agora está vendo uma realidade nova, que é novidade para eles. Mas temos alunos do 6º período, do 5º período, que estava aqui já sabia como é que funcionavam as provas presenciais, encontros presenciais obrigatórios, raros, mas tem. E eu acho que, mas a questão de estágio, muitos falaram até no grupo do WhatsApp que a gente criou, e eu vi alguém dizendo assim, dá até frio na barriga você chegar ou diante do seu momento de estágio, ou então até mesmo para ainda conseguir o estágio. Alunos que não sabem o método normal, como é que funciona, a Unip vai arranjar uma escola? Não, ele tem que se apresentar numa escola, procurar uma próxima da sua moradia de preferência, e vai, com a carta de apresentação, vai mostrar. Agora, não, o ideal é não deixar isso para os últimos anos do curso, porque tem, já a partir do 3º período, você já pode fazer, é isso, Alex? A partir do 3º, né? De acordo com a disciplina que você está pagando, você já tem habilitação para fazer estágio em paralelo e não fica aquela carga excessiva. E tem alunos que deixam todo o estágio para o final e fica, então, numa carga horária gigante, e eles trabalham, ficar conciliando isso com o seu dia a dia de trabalho, às vezes não dá. Então, assim, é importante pegar o gás para ir atrás do estágio, senão não conclui. Mesma coisa as atividades complementares, que eu falei há pouco, já usa os certificados aqui, posta como atividades complementares, participa da manhã novamente com a professora Rosa Consensa, da sexta-feira com a professora Karine. Então, vamos seguir. E eu acho que o que eu vi no grupo do WhatsApp, outras vezes não via, era essa interação. Foi bom porque botou todo mundo no mesmo curso. Antes tivemos algumas experiências com o WhatsApp, que esse negócio desses ruídos. Eu vi você falando, explicando sobre as questões dos alunos do espectro autista, as coisas todas, e as questões especiais. Aí eu acho assim, que além da formação, o mais importante não é a formação, é a pessoa ter o respeito e amor, porque não precisa ter nenhum tipo de orientação didática para isso. Ele tem que saber lidar com as diferenças, saber lidar com respeito. E vocês, professores, pedagogos que lidam no dia a dia, e não só vocês, qualquer pessoa que lida com os outros, a não ser quem lida com máquina, só máquina, então, assim, tem até que ter carinho para não quebrar o bichinho aqui, o teclado, o computador, o celular. Então, assim, vocês especialmente têm que ter bom senso, e era isso que eu, às vezes, assim, sinto que a evolução você falou da profissão do pedagogo, a valorização, tudo isso. Eu, muitas vezes, eu pego um Uber, falo alguma coisa assim, aí outras pessoas dizem assim, o senhor tem cara de professor,
a ilustre, já é um respeito tão maior do que já foi no passado, porque, como você falou, não, professor, é a profissão, né? Então, assim, valorizem a profissão que vocês estão estudando. Tem alunos aqui, como já são de outras graduações, estão, assim, aumentando seu currículo. Então, parabéns por estarem todos vocês até aqui com a gente. Muito obrigado, professor Francisco. Espero que tenha outros momentos, assim, e quem tiver algum comentário a fazer depois, coloca lá no WhatsApp, que a gente, de repente, até transfere a pergunta para o professor Francisco, para ver se ele responde mais à frente, no outro dia. Não, o professor tem que ralar, né? Sábado e domingo. E é isso. Agradecer mesmo a presença, foi ótimo esse primeiro dia, adorei o conteúdo, foi bate-papo, o formato foi maravilhoso, todo mundo participando, perguntando. Eu também, eu Show. gostaria de agradecer, Roberto, a você pelo convite, né, para poder estar partilhando aqui. Agradecer também a atenção dos estudantes, né, que interagiram bastante no chat. O seu pessoal ainda ficou meio tímido para abrir câmera, É verdade. mas a interação no chat foi obrigado também pelos agradecimentos. E é isso, a gente precisa estar trocando o tempo todo, né, enquanto profissional, porque eu acho que essa é a forma que a gente tem de crescer. Essa rede, né, que a gente faz, que a gente chama de networking, né, de contatos profissionais, que possibilita a gente estar crescendo, se desenvolvendo, e a troca, né, eu defendo muito a troca, né? Então, ou poder ouvir também alguns de vocês, ou ler alguns de vocês aqui no chat, poder responder, né? Isso me deixou muito feliz. Eu quero agradecer por esse momento mais uma vez, né? A oportunidade de ter reencontrado aqui um ex-aluno de graduação também, na palestra lá da FUNES 2013, né? Me deixou muito feliz também. E parabéns a todos nós pedagogos, que essa dia 20 vem aí, né, para coroar, né, essa semana, que é sexta-feira. Parabéns antecipadamente e gratidão por esse espaço aqui, professor. Muito obrigado a todos e todas. Eu gostaria de agradecer também a uma pedagoga que faz até aniversário amanhã e tem o Dia da Pedagoga na sexta-feira, né, dia 20, e que ela esteve aqui com a gente, basicamente, por pouco tempo, porque está agora provavelmente dando aula. Então, assim, é Cláudia Cruz, foi ela que... Ela entrou, foi eu nem percebi. Entrou rapidinho, eu vi, saiu, ficou até com a tela aberta aí. Então, assim, Ou eu nem percebi, se não tinha saudado ela. Foi uma indicação, o professor Francisco eu conheci através dela, assim, na verdade não conheço ainda pessoalmente, mas assim, foi uma indicação para esse momento, agradeço a ela, que já fez várias outras indicações, sempre participativa, é aluna daqui de Sociologia, doutora, mestre, ela tem a graduação já na área de Pedagogia também, então assim, e outras especializações tantas, então, não para, né? Tá aí com os vínculos no ensino superior, na educação, na educação infantil, né, professor? Na prefeitura, né? Isso. Isso. Na rede municipal de Igaraçu. Então, assim, agradecer a participação. Aluno que participa, pergunta, fiquem sempre à vontade. Tem a gente aqui o espaço. Esse momento de 2 anos de pandemia fez com que a gente abrisse mais essas câmeras, mas já era uma ação que a gente fazia antiga. Antes de, quando era educação à distância, já era mesmo, então a gente já teve sempre esses canais abertos, do WhatsApp, agora o Zoom e essas ferramentas de comunicação é que a gente abriu mais agora, depois justamente de 2020 para cá, e não dá mais para fechar. Fico feliz porque tivemos aí um número expressivo de alunos, muitas vezes a gente faz um evento desse assim, e às vezes termina aparecendo 4, 5, 2 alunos numa live, e a gente vai até o fim com o gosto que tenha realmente... na outra ocasião, um número mais expressivo de alunos, mas hoje foi bacana, especialmente a participação. E participe novamente amanhã conosco. O assunto amanhã é educação inclusiva, né, da escola planejada para a escola... agora me corrija aqui, como é que funciona? Da escola planejada para a escola real. Acho que é isso. Então, gente... participa, se inscreve e estamos aqui juntos. Um abraço, professor Francisco, e todos vocês, alunos. Estão perguntando há pouco aqui se precisa fazer algum tipo de formulário para gerar o certificado. Não. O nome que vocês colocaram na inscrição da palestra, Midian fez a inscrição lá no formulário, então o seu certificado vai chegar por e-mail. Tranquilo. Apenas quem não fez inscrição, que não vai ter o certificado. E quem fez a inscrição e não entrou,
Aí tem o fiscal de sala, né? Fiscal de corredor de sala de aula de faculdade aqui, que vai saber quem veio e quem não veio. Não vou nem precisar de fazer a chamada, porque aqui todo mundo está na minha lista aqui, no formulário de inscrição e está aqui na lista do aplicativo. Não dá para fugir, não. Tá bom? Um abraço. Boa noite, gente. Um forte abraço para vocês. Obrigado. Até uma próxima, Roberto. Até a próxima, professor. Obrigada, professor Francisco. Foi excelente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. Um abraço noite, aí, tá? Até a gente. próxima. Até amanhã, no caso, né? Tchau. Até amanhã.